Pessoal, vamos chegar aqui nesse bloco em que nós vamos estudar o Portal Nacional de Contratações Públicas, tá? Ao longo da nossa aula, das várias aulas, se você está chegando aqui, você já estudou uma maratona de licitações públicas, tem muitos assuntos que eu detalho bastante, né? Escrevo no quadro, porque são assuntos que eu acho que você tem uma importância maior. Essa parte do PNCP não é uma parte que eu acho que é tão importante assim da decoreba, então por isso nós vamos ficar muito mais no texto da lei e eu explicar e passar muito mais rapidamente aqui do que seria uma explicação normal. A consequência disso é que eu não vou exigir que você saia memorizando tudo. Esse é daqueles tipos de assunto, daqueles assuntos que tem um custo-benefício menor, mas que eu quero passar rapidamente com vocês. Numa reta final você acaba deixando isso aqui mais de lado, mas no estudo do longo prazo você dá uma revisada com mais detalhes na parte do Portal Nacional de Contratações Públicas. Então vamos lá trazer esses detalhes aqui. O que é o tal do PNCP? Portal Nacional de Contratações Públicas. E o que eu quero que você veja a respeito do PNCP aqui? Primeiro ponto que eu quero trazer aqui é o que a própria Lei de Licitações vai trazer. A Lei de Licitações, ela vai trazer duas regrinhas para a gente sobre o Portal Nacional de Contratações Públicas. Primeiro que o Portal Nacional de Contratações Públicas é uma grande novidade, tá? Qual que é a ideia dele? É você gerar mais transparência, porque hoje em dia eu vou te fazer a seguinte pergunta. Esquece a nova lei de licitações e eu vou fazer o seguinte. Você quer procurar informações sobre licitações da Prefeitura X. Aí onde é que você vai achar isso? Pô, aí você tem que ir lá no site da Prefeitura X, procurar, aí o site é diferente do outro, até você achar. Aí você vai procurar aqui e tal, não sei o que, vai perder um tempão. Aí agora você vai acompanhar nesse mesmo município uma licitação promovida pela Câmara Municipal. Aí já é outro site, aí já é outro sistema, aí já dá mais trabalho. Agora você quer acompanhar uma licitação pública do Estado, você quer acompanhar uma licitação pública da União, você quer acompanhar uma licitação pública da autarquia X, você quer acompanhar do órgão Y, do isso, daquilo outro. Cara, é tanta coisa e tanto lugar para você encontrar essas informações que fica algo pulverizado. E quem é que é prejudicado? A sociedade. Para resolver esse problema, foi criado um portal centralizado para você ter informações sobre as licitações e contratações públicas num lugar único. Você é um cidadão, você quer saber o seguinte: quanto que pagaram num lápis na Prefeitura X, na Prefeitura Y, na Prefeitura W, na União, naquilo daqui e daquele outro lugar. Veja como fica muito mais fácil. Você tem todas as informações num portal único, que no momento que você se familiarizar a utilizar esse portal, fica muito mais fácil você caçar as informações de basicamente todo mundo. Então é basicamente essa ideia do PNCP, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas. Essencialmente o PNCP ele vai se subdividir em duas categorias, tá? Primeiro, a parte obrigatória. Quando eu falo aqui de parte obrigatória, eu quero dizer para vocês o seguinte: todos os entes da federação, todos os órgãos e entidades sujeitos à Lei 14.133 vão seguir essa parte. Essa aqui é uma parte que você vai encontrar numa publicação obrigatória e centralizada. Centralizada porque será nesse portal, entre aspas, único. Daqui a pouco você vai entender o porquê que eu falei do entre aspas. Obrigatória e centralizada. De quais atos? Daqueles atos que a própria lei de licitações exige que sejam divulgados lá. Por exemplo, a lei de licitações prevê que os editais de licitação e os contratos serão divulgados no PNCP. Então, contratos, todos eles devem ser divulgados de forma obrigatória e centralizada no Portal Nacional de Contratações. Não importa se é um município, se é o Estado, se é a União, se é uma autarquia, se é uma fundação pública. Todo mundo vai ter que fazer essa divulgação. Por outro lado, existem módulos do PNCP que não são obrigatórios. São módulos de utilização facultativa. Quais são esses módulos de utilização facultativa nas contratações? Aqui eu vou falar a realização de utilização facultativa, a própria realização do procedimento de contratação. É de utilização facultativa a realização das licitações públicas. Calma aí, professor, que eu não consegui entender. Eu vou fazer a licitação, um pregão, uma concorrência, um diálogo competitivo, o que for.
nós sabemos que as licitações públicas elas devem adotar procedimento eletrônico. Eu preciso de um portal para fazer esse procedimento eletrônico. Eu posso usar o PNCP. Eu sou obrigado a usar o PNCP? Não. É a utilização facultativa. Estou falando só com base na Lei 14.133. Não é obrigatório nesse momento. Ah, professor, mas e aí como é que o município vai fazer uma licitação se não seja no PNCP? Pessoal, existem vários portais na internet para isso, tanto públicos como privados. Você pode desenvolver a sua própria solução ou contratar uma solução para realizar a sua licitação pública. Se quiser usar o PNCP, pode usar, mas também pode utilizar outros instrumentos, tá? Então esse é o primeiro ponto que nós vamos ter sobre o PNCP. Segundo ponto, tá? Primeira regra, utilização. Segunda regra, conteúdo. O que a gente vai encontrar no Portal Nacional de Contratações? O PNCP ele vai conter, entre outros, informações, né? Esse é o conteúdo dele, sobre os planos anuais de contratações públicas, o tal do PCA. Antes era PAC, né? Agora virou PCA na Lei de Licitações. Catálogos eletrônicos de padronização, editais, né? Nós vamos ter aqui os editais, tanto de credenciamento, de pré-qualificação, avisos de contratação direta e também os editais de licitação. As atas de registro de preço, os contratos e os seus aditivos e as notas fiscais eletrônicas. Em resumo, o que você encontra no PNCP? Você encontra o plano de contratações anuais, catálogo sobre padronização, editais em geral, atas de registro de preço, os próprios contratos, inclusive os contratos devem ser divulgados no PNCP, e se for o caso, notas fiscais eletrônicas, tá? O PNCP está durante alguns anos, vários módulos desses vão sendo implementados, então nem tudo funciona ainda como um Abrastemp, mas a ideia é que no longo prazo tudo isso aqui esteja rodando supimpa, tá? Beleza, já sabemos do conteúdo. Agora, eu quero trazer para vocês mais um bloco de informações em que eu vou trazer as funções, as funcionalidades. Aqui, por exemplo, o que você consegue fazer no PNCP? Você consegue fazer no PNCP, instalar nele, utilizar nele um sistema de registro cadastral unificado. Então, para você ter o cadastro dos seus fornecedores, você pode ter uma função no próprio Portal Nacional de Contratações Públicas para ter um cadastro de fornecedores, porque na 8666, cada ente operava o seu sistema de cadastro de fornecedores. Então, aí você é um fornecedor de, por exemplo, peças de informática, equipamentos de informática. Aí você tinha que ir na prefeitura se cadastrar, tinha que ir no estado se cadastrar, tinha que ir na União se cadastrar. Dava muito trabalho. A ideia é você ter um sistema unificado. Se cadastra uma vez só e está resolvida a questão. Painel para consulta de preços, banco de preços em saúde e também acesso à base nacional de notas fiscais eletrônicas. Isso aqui é muito importante para a gente conseguir consultar quais são os preços praticados pela administração pública. Eu lembro durante a Copa do Mundo que se alegava que um estádio de futebol pagou por aquelas cadeiras padrão FIFA X, e no outro estádio de futebol a mesma cadeira estava 2x. Veja, se você cadastra, unifica isso tudo num lugar só, é fácil para o usuário, tanto quem está usando a lei, como também para o destinatário, o cidadão, conseguir fazer a consulta para verificar se isso realmente é verdade. Sistema de planejamento e gerenciamento de contratações, incluindo o cadastro de atesto de cumprimento das obrigações previsto na Lei de Licitações. Lembrando que a Lei de Licitações ela prevê um sistema mais ou menos como acontece com esses aplicativos de Uber, táxi, 99, etc e tal. Você não consegue dar uma estrelinha para aquele que você está pegando, para o Uber que você pegou. Então nós vamos ter mais ou menos um módulo assim no PNCP, mas para os fornecedores. A administração pública vai lá e dá uma nota. É óbvio que eu estou simplificando aqui a nota, mas você vai ter uma nota para esse fornecedor. Sistema eletrônico para a realização das sessões públicas, porque você poderá conduzir uma licitação pelo PNCP. Ele vai ter um módulo para conduzir um processo de licitação. Acesso ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e Cadastro Nacional de Empresas Punidas. Volto a dizer, não é para você sair decorando tudo isso aqui. Aqui é mais uma passagem rápida que eu quero só para que vocês tenham essas informações a respeito do PNCP. E avançando mais um pouquinho,
Ainda você vai ter como funcionalidade do PNCP um sistema para gestão compartilhada com a sociedade de informações sobre a execução do contrato. Esse sistema vai possibilitar que você faça o envio, registro, armazenamento e divulgação de mensagens de texto ou imagens pelo interessado previamente identificado. Como assim? Você pode, por exemplo, ter lá uma informação sobre a execução de um contrato e qualquer cidadão usuário vai conseguir acessar isso. Acesso ao sistema informatizado de acompanhamento de obras. Comunicação entre a população e os representantes da administração e do contrato designados para prestar as informações e esclarecimentos pertinentes na forma de regulamento. Vou contar uma coisa para vocês. Eu gosto muito de correr em rua. E aqui perto da minha casa acabaram de fazer uma calçada nova, né? Calçada, entre aspas, bonita. Eu digo entre aspas porque a gente, como ex-auditor, olha sempre de forma mais crítica para isso. Mas fizeram uma calçada, ficou um negócio bacana, antes não tinha, então agora eu consigo correr pela calçada, ao invés de correr na beirada da rua. Mas a obra mal saiu, e eu já olho aquela calçada, são aqueles paver, que a gente chama, que são aqueles quadradinhos, e já está tudo aberto, tudo irregular, tudo mal feito, e eu fico me perguntando, será que pagaram isso aqui pelo valor que tinha que pagar? Será que o fiscal realmente fiscalizou isso aqui? E eu já pensei, toda vez que eu passo correndo naquela calçada, eu penso, cara, vou entrar no site da prefeitura e vou fazer um pedido de informação para saber se eles estão cientes dessa irregularidade ou dessa falha na calçada. Mas, cara, é difícil, porque eu tenho que entrar, ver qual é o site, ver como é que faz. Agora aqui a ideia é o seguinte, eu vou ter uma comunicação da população e dos representantes da administração e do contrato para prestar as informações e esclarecimentos pertinentes. Então eu posso chegar lá, nesse site, e falar o seguinte, ó, esse contrato tal já foi pago, o fiscal verificou essa falha aqui, vai ser muito mais fácil de eu relatar essas falhas da execução de um contrato que acabou de acontecer. Divulgação do relatório final com as informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a ser adotadas para aprimoramento das atividades da administração. Então, enfim, em resumo, o PNCP, o que eu quero que vocês saibam? Primeiro, quando que ele deve ser utilizado? Ele tem utilização obrigatória e centralizada para a divulgação dos atos previstos na Lei de Licitações. E tem a utilização facultativa para a realização dos processos de licitação. Segundo, qual é o conteúdo do PNCP? Você vai encontrar no PNCP muita coisa, como por exemplo os planos de contratações anuais, editais de licitação, ata de registro de preço e assim sucessivamente. E por fim, as funções do PNCP. Você tem função para cadastro unificado de fornecedores, você tem função para comunicação e divulgação de informações, você tem função para a realização de processo de licitação, entre outras funcionalidades. E a última informação que eu quero que você guarde a respeito do PNCP é que o PNCP ele adota o formato que nós chamamos de dados abertos. E ele deve atender às condições da lei de acesso à informação. Professor, o que é essa história de dados abertos, tá? Existe uma política, que é a política de dados abertos dentro da administração pública, que prevê que essas informações, né, digamos assim, a política de dados abertos ela é uma evolução à transparência. Até a lei de acesso à informação, a administração pública era muito fechada. A lei de acesso à informação exigiu a transparência na administração pública. O próximo passo subsequente, é a adoção de política de dados abertos, que é o quê? Hoje, em muitos sites, você não consegue extrair uma informação, ou para extrair informação tem que ir uma pessoa física e acessar aquela informação. Vou trazer até um exemplo que me atingiu quando eu prestei concurso público. Quando eu fui prestar meu concurso público, eu passei no concurso público e estava esperando minha nomeação. Aí eu me cadastrei naquele push, né? Sabe o push? Para você receber a notificação quando aparecesse qualquer publicação com o meu nome. Assim, para eu não ter que acordar todo dia de madrugada, abrir o site para verificar se saiu minha nomeação, quando saísse o meu nome, eu ia receber a notificação. Isso é possível por causa do dado aberto. Quando sai no diário lá o meu nome, o próprio sistema extrai aquela informação e me notifica. Então eu não preciso mais ter uma pessoa física olhando aquilo. Eu posso colocar um sistema para fazer extração e cruzamento de dados. E isso gera uma capacidade de processamento de dados muito maior. Só que olha a curiosidade que aconteceu comigo. Na hora que eles publicaram a minha nomeação, ao invés de digitar
Eles pegaram uma imagem, escanearam e jogaram a nomeação. Qual que foi o problema disso? O sistema de dados abertos, naquela época, ainda não era capaz de ler uma imagem. Logo, isso não funcionou. Então, quando você adota o dado aberto, você não vai colocar lá uma planilha que não é possível ser lida por uma máquina. Você vai ter que colocar um sistema que a máquina consegue ler e extrair essa informação. Isso é o que a gente chama de dados abertos. O dado aberto faz com que você consiga usar softwares, programas, para acessar aquela informação de forma mais simples. Não só isso. Essa informação ela é acessível, essa informação está disponível, essa informação é livre de direitos autorais, de patentes, etc. E tal, fica muito mais fácil para a gente conseguir acessar essa informação. Artigo 175 para finalizar as regras sobre o PNCP. Sem prejuízo do disposto no artigo 174, os entes federativos poderão instituir sítio eletrônico oficial para divulgação complementar e realização das respectivas contratações. Por isso que eu falei para vocês que o PNCP é, entre aspas, único, porque ele não é único. Eu posso ter o meu próprio portal no meu município. O que eu tenho que divulgar no PNCP, eu tenho que divulgar. Isso não impede que eu divulgue no meu próprio portal. O que é obrigatório estar lá, eu coloco lá, sem prejuízo de colocar o que está aqui. Eu preciso realizar a licitação lá? Não, eu posso realizar no meu aqui, porque utilizar ele para realização é facultativa. Então eu posso ter no meu próprio portal, sem prejuízo da utilização do PNCP quando ele for obrigatório, ou da utilização complementar também. Desde que mantida a integração com o PNCP, as contratações poderão ser realizadas por meio de sistema eletrônico fornecido por pessoa jurídica de direito privado na forma de regulamento. Pessoal, existem empresas que desenvolvem portais para a administração pública. Eu posso contratar uma empresa para desenvolver o meu portal? Posso, desde que haja integração com o PNCP. Até 31 de dezembro de 2023, aqui só uma regra, né? Os municípios deverão realizar a divulgação complementar. Essa regra do parágrafo 2º, ela ficou morta porque foi resgatado aquele artigo que exige a divulgação em diário oficial, em jornal de grande circulação. Então não é só até 31 de dezembro de 2023, essa regra continua em outro artigo da Lei de Licitações que exige também a divulgação em jornal diário de grande circulação. Perfeito. Então voltamos para o quadro e vamos resolver. Tem mais um outro ponto, tá? O último tópico é que o PNCP ele é cheio de polêmicas. Por que ele é cheio de polêmicas? Porque tem muita gente, e aqui no meu ponto de vista, cara, aqui não é professor dando aula, aqui é professor analisando outro ponto. Tem muita gente, tanto na doutrina quanto nos lugares, que entram em umas polêmicas assim, o PNCP está ferindo a autonomia dos demais entes da federação. Tem muita gente que entra nesse debate, dizendo que não poderia você instituir um PNCP porque você está invadindo a autonomia dos estados e dos municípios. Isso até é verdade, eu concordo que isso seja verdade. Por outro lado, eu fico pensando assim, o quanto que o PNCP contribui para a sociedade. Então, num conflito entre transparência, publicidade, etc. e tal, e às vezes uma autonomia que não é assim tão prejudicada como estão dizendo, eu acredito que deveria prevalecer a transparência, que é o que atende à sociedade. Mas tem gente que diz que o PNCP seria, por exemplo, inconstitucional. De qualquer forma, como o PNCP é algo que vai atingir todos os entes da federação, a Lei de Licitações prevê um comitê para fazer a gestão do PNCP. Esse comitê, que é o Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, ele vai ser presidido por alguém indicado pelo Presidente da República e ele deverá ser composto por 3 representantes da União, indicados pelo Presidente da República, 2 representantes dos Estados e do DF, indicados pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração, e 2 representantes dos municípios, indicados pela Confederação Nacional de Municípios. Resumindo, né, esse comitê ele tem, na verdade, 7 membros. Desses 7 membros, 3 são indicados pelo Presidente da República, 2 são indicados, eu vou colocar assim, entre aspas, pelos estados, mas é o conselho que representa os secretários, né? E 2 são indicados pelos municípios. Essa daqui é a forma de composição do Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, que é quem é responsável pela gestão do Portal Nacional de Contratações Públicas. Questão de prova. De acordo com a Lei 14.133, todos os entes da federação deverão adotar o PNCP para operacionalização dos seus procedimentos licitatórios, tá? Essa questão ela não ficou muito bem elaborada, eu vou mudar aqui. Corta esse operacionalização e vamos colocar assim, realização.
Aí ela vai ficar mais clara para vocês. Todos os entes da federação devem adotar o PNCP para a realização dos seus procedimentos licitatórios? Não. Errado. Porque para a realização, o PNCP é de utilização facultativa. Ele é de utilização obrigatória e centralizada para a divulgação dos atos exigidos pela lei de licitação. Aí ele é obrigatório. Para a realização dos processos licitatórios, ele é de utilização facultativa, por isso que essa questão está errada. E acredite, pode não parecer verdade, mas você chegou ao final das aulas da Lei de Licitações e Contratações Públicas. Realmente uma gigante maratona. Teria até mais conteúdo para a gente estudar, mas com certeza você está muito craque com licitações se você chegou até aqui. Não se esqueça de fazer a leitura do PDF, da lei esquematizada, de resolver também muitas questões para você chegar, dominando tudo sobre licitações e contratações. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima.